Sua visão sobre SAF. A galera praticamente, 90% ou mais, foi muito favorável no começo. Aí vem um momento péssimo esse ano de, compra de jogador que não tá pagando, o time na zona de rebaixamento. Essa popularidade da SAF começou a ruir e agora com a crescida do time, entendendo que chegaram reforços no meio do ano agora, que o clube associativo não conseguiria fazer. Eu vejo a popularidade da SAF dando uma melhora, mas ainda muita gente com o nariz meio torto, porque a expectativa é a mãe da frustração, né? Muita gente diz. Exatamente. E eu acho que o grande senão é esse. Então, assim, de forma básica, o Rafa Ribeiro, ele é favorável à SAF, ele é contra. Como é que você também faz o balanço desse primeiro ano de SAF no Vasco? Porque a SAF completou um ano agora, dia 2 de setembro. Sou totalmente a favor da SAF. Mas completamente a favor da SAF. Se a SAF chegasse hoje no Vasco e falasse assim, ó, a gente vai profissionalizar o futebol, não vai botar um centavo aqui. Eu falei, pode vir. Cara, o Vasco e outros clubes caminhavam para a extinção. As dívidas que os clubes estavam contraindo, elas se tornaram impagáveis. O Cruzeiro, cara, entrou até num nível pior, porque foi criminal o que aconteceu lá, num nível de endividamento impossível, cara, insustentável. E aí eu lido com finanças, cara. O Botafogo, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o principal da SAF, falando do Vasco, foi tirar. Aí me desculpe, tá? Vou usar uma palavra forte. A corja que politicamente esteve sempre atrelada ao Vasco e sempre atrapalhou o clube. As brigas políticas, Dieguinho, elas eram um câncer dentro do Vasco. Muitos também, por exemplo, criada pelo próprio Eurico. Então, assim, o que acontecia dentro do Vasco? Era uma disputa tão grande, cara, que você puxava, cada um puxava para um lado e ninguém puxava para lado nenhum. Guerra civil. Cara, assim, era uma coisa que não era boa pro clube. E estava, logicamente, deteriorando o clube claramente. Era preciso um ponto final nisso, assim, não pode mais acontecer isso. E o Vasco se tornou um clube insustentável. Você tem ideia que o Vasco caiu 5 vezes durante todo esse tempo? Não tem nenhum clube que tenha caído tanto. Caiu 4 e jogou a Série B5, que é um rebaixamento. Porque não subiu. O Fluminense caiu para a Série C. Você não deve nem lembrar. Cara, o Fluminense só se reergueu com a chegada da Unimed. Que foi um modelo diferente, foi quase um mecenato, onde chegou um cara lá, que era o Celso Barros, que era dono da Unimed no Rio de Janeiro, botou a grana, o Fluminense subiu. Mas ele chegou lá e botou a grana e fez o time subir. E ainda pulando a Série B no convite da João Avelange. Nem se fala. Mais uma vez uma intervenção, por exemplo, do Eurico. Mas o que eu quero dizer? A SAF chega para tentar profissionalizar o futebol. Esse é o grande legado que a gente precisa ter. Cara, você pode conversar com qualquer jogador do Vasco aqui que participou. Ninguém ganhava salário. Todo mundo tinha salário atrasado. Todos os jogadores daquela época, não teve um ano que o Vasco pagou os salários em dia, cara. É impressionante, bicho. Como é que um clube tão grande se sustenta por anos com tamanho amadorismo, com tamanha dificuldade? E olha que é uma potência gigantesca. É uma covardia o que toda a classe política, aqueles beneméritos e tal, fizeram com o clube. Isso é inimaginável. A política do Vasco, bicho, é muito complexa, cara. E tava matando, tava asfixiando o clube. Então eu acho que a SAF chega para tentar trazer profissionalismo para uma área que era absolutamente gritante, que era o futebol do Vasco. Eu não gosto desse negócio de Vasco-SAF. Não é isso. É o Vasco. Inclusive eu acho, e esse é um erro, que a SAF se comunica muito mal. Esse negócio de Vasco-SAF, isso é um absurdo. Não é Vasco-SAF, é Vasco. É o futebol do Vasco. Ah, porque o clube é associativo. Amigo, é o Vasco. É o futebol do Vasco que criou uma empresa com essa nova modelagem. Terceirizou o futebol, mas continua sendo o Vasco. Não é que terceirizou. O que acontece? Criou-se uma empresa que 30% continua sendo do clube e 70% são de investidores. Ok. Esse é o modelo de todos os outros clubes lá fora. Por que aqui é Vasco SAF? Por que não é Manchester City SAF? Por que não é... O Manchester United tem ação na bolsa. Ou seja, é uma SAF que todo mundo pode ir lá e comprar a ação do Manchester United. Os caras não se colocam como Manchester United SAF. É um absurdo isso. Mas, tirando esse lado,
Eu acho que a expectativa de um torcedor como o do Vasco é tão grande de ver o clube minimamente voltar ao seu patamar que está sendo dolorido perceber que esse processo vai ser mais demorado, que vai ser mais desgastante, mais difícil. É claro que há erros gritantes, né? Porra, como é que você contrata o Matheus Cocão e não paga o Náutico? É inimaginável. Ah, o fluxo de caixa e tal. Amigo, alguém errou. 300 mil reais. Não faz sentido. Mas Sacou? teve protesto de títulos irrisórios. O Vasco, essa obra suntuosa que fez aqui no Shopping Metropolitano, não tinha pago a empresa de imóveis planejado. Então, assim, por quê? O que está acontecendo? Qual é? Isso é um pouco do ranço que a gente ainda tinha lá de trás. Quando o Vasco devia água, cortava a água de São Januário, é o rato que está lá dentro do campo, aquelas trapalhadas que sempre fizeram com o Vasco. E é tão doloroso que isso acaba, putz, cara, nem a SAF vai dar jeito, será? Então essa frustração acaba sendo maior do que o que de fato está acontecendo. É claro que a SAF, aí estou aqui eu falando SAF, né? É claro que o futebol do Vasco tem problemas, teve problemas, mas não tem como você tirar um gigante desse nível de lama que ele estava da noite para o dia. Não vai ser assim. Quem acha que vai ser assim, está se enganando. É claro que não tem que ficar devendo 300 conto por causa do Matheus Cocão. Mas não vai trazer o Cristiano Ronaldo para jogar junto com o Messi da noite para o dia. Não vai ser assim. E o que mais estamos vendo é que o modelo desse futebol novo, ele é um modelo que precisa ser sustentável. E as pessoas falam, porque a SAF só chegou para ganhar dinheiro com as promessas, com as jovens revelações do Vasco e vender e ganhar dinheiro. Claro, também. Por quê? Qualquer investidor quer ter o seu retorno. E esse cara vai investir para ter mais retorno, vai investir mais para ter mais retorno. O que você quer do Vasco? Eu quero que o Vasco ganhe títulos. Eu não quero que o Vasco ganhe dinheiro. Eu quero que o Vasco ganhe títulos. Mas para ganhar títulos, você vai ter que investir. Se o Vasco trouxer investimentos, ganhar títulos, o cara vai ter dinheiro. É uma lógica que é, para mim, automática. Então, assim, o que você percebe? Muita gente critica o modelo SAF porque acha que o cara tá lá para ganhar dinheiro. É bom que ele ganhe dinheiro. Porque se ele ganhar dinheiro, ele vai investir mais. Ele vai ganhar mais, ele vai investir mais. Cara, bem sincero aqui, Dieguinho, o futebol do Vasco tá de olho, é na liga que vai ser criada, cara. Eles estão comprando na baixa o Vasco. 700 milhões é nada. Se for pensar em valuation, o Vasco foi vendido muito barato. Muito barato. Eu acho até que mal vendido. Assim, eu não vou entrar nesse detalhe porque eu nem tenho os números, também nem sou especialista nisso. Mas o que eu quero dizer é que eles pagaram 700 e na próxima renovação de contrato vai ganhar 1 bilhão. Ou perto disso pelos próximos anos. Mas o que é mais importante? Eu não estou nem aí mais. O dinheiro agora é do futebol do Vasco. Queria tirar daquele atoleiro da política. Exato. Eu quero título. Eu quero Vasco grande. Eu quero Vasco honrando as suas tradições. Revelando o jogador. Diego, o Flamengo, por exemplo, que hoje em dia aí é o principal clube do futebol brasileiro, vai virar SAF em breve. Vai virar SAF. Não vai ter outro modelo de futebol que não seja o profissionalismo no futebol. Vai ser assim. O futebol se encaminha para isso. Já tem clubes na Bolívia sendo adquiridos, firmando parcerias. Então, assim, o modelo de gestão profissional, ele não vai ter escapatória, na minha opinião. O modelo vai se sustentar a partir do momento em que você tem investimentos, tem uma gestão profissional e consegue ganhar títulos. Pô, mas aí vão ser 20 clubes na Série A, os 20 SAF? Vão. E vão duelar, vão cair no pau, vão brigar, 4 vão cair, 1 vai ser campeão, 3 vão para Libertadores, como sempre foi. Agora, o que nós queremos é que o potencial do Vasco ele seja renascido pelo novo investimento, por esse aporte financeiro, para trazer e resgatar o que de fato o Vasco pode ter e pode ser, pela sua torcida, pela sua tradição e pelos seus títulos, que sempre foi protagonista no futebol brasileiro.